Filme de terror, definitivamente é um dos gêneros que boa parte das pessoas curtem. Por que tantos de nós adoramos e até pagamos para consumir entretenimento que assusta? Você gosta de filmes de terror que te deixam arrepiado, com medo de dormir sozinho e precisa deixar todas as luzes da casa acesa? E se eles forem baseados em histórias que de fato aconteceram com alguém? Então prepare-se para conhecer o top 10 sobre filmes de terror que foram baseados em histórias reais. Isso mesmo, esses filmes não são apenas fruto da imaginação dos roteiristas, mas sim inspirados em casos reais de possessões, assassinatos, fantasmas, necrofilia, sadismo, canibalismo e muito mais. Ressaltamos que dessa listagem, 2 se enquadram na categoria de suspense, mas eles têm o seu motivo para constar nessa lista. Ficou curioso? Então venha conferir e veja se você já assistiu ou se tem coragem de assistir a esses filmes. Esse é o canal de tudo e mais um pouco. O destino definitivo para mentes curiosas. Em 10º lugar, Wolf Creek, Viagem ao Inferno de 2005. Esse filme não é propriamente terror, está mais para um suspense. Podemos classificar como terror humano com doses de ironia fina, sarcástica. O melhor método para se avaliar um filme de terror ou suspense é o nível de apreensão que ele causa no espectador. Neste quesito, o filme se sai bem. Um grupo de jovens viaja até o deserto da Austrália. Eles tentam sair do Parque Nacional de Wolf Creek, mas o carro não funciona. Quando encontram um homem local que lhes oferece ajuda, acham que estão salvos, mas logo descobrem que estão nas mãos de um sádico e sangrento psicopata. Os fatos. Originalmente, o filme seria totalmente ficcional, até que o diretor e roteirista Greg McLean soube dos reais desaparecimentos ocorridos na Austrália, e dos assassinos Bradley John Murdoch e Ivan Marco Millet, responsáveis por esses desaparecimentos. Decidiu reescrever o roteiro. Murdoch matou um mochileiro inglês e tentou sequestrar outro em julho de 2001 e Marco Millet oferecia caronas e levava quem aceitasse até a floresta para torturar e depois matar durante os anos 90. Ambos foram capturados e condenados à prisão perpétua. Em 9º lugar, O Massacre da Serra Elétrica de 1974. Considerado um dos maiores clássicos de terror slasher de todos os tempos, O Massacre da Serra Elétrica foi baseado não apenas em um assassino, mas teve inspiração em diversas histórias macabras reais. No caminho para visitar o túmulo de seu avô, 5 jovens se perdem e caem nas garras de uma família de canibais. Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos. Além disso, os jovens conhecem Leatherface, um membro da família que usa uma motosserra e uma máscara feita de pele humana. Os fatos. A criação de Leatherface, além da caracterização das atrocidades feitas pela família, foram inspiradas na história de Edward Theodore Gen. Mais conhecido como Ed Gein, ele foi um assassino e ladrão de lápides americano condenado pelo homicídio de 2 pessoas e suspeito no desaparecimento de outras 5. Nesta filmagem original da época, podemos ver 2 policiais entrando na casa do psicopata e filmando os cômodos fétidos com correntes penduradas, onde era feita a carnificina e que infelizmente foram surpreendidos pelo assassino. Os 2 foram mortos. Quando finalmente foi preso, a polícia encontrou em sua casa talheres feitos com ossos humanos, máscara, luvas, além de móveis feitos de pele humana. Sem dúvidas, esse filme se consagrou na história do cinema como um dos clássicos do gênero. Em 8º lugar, O Ritual de 2011. O filme conta com um elenco de peso na produção e foi baseado no livro The Making of a Modern Exorcist, do escritor estadunidense Matt Baglio. Na história, um jovem seminarista cético está decidido a abandonar a vida como missionário no Vaticano. Mas tudo muda quando ele conhece um padre veterano especializado em exorcismos, que fará ele questionar tudo o que acredita sobre Deus e o diabo. Lisa é a protagonista desta história. Na época tinha 20 e poucos anos, era casada e foi levada até um padre católico da Igreja do Sagrado Coração em Saratoga, Califórnia, por sua família que não aguentava mais seu inexplicável e repentino comportamento violento. No momento em que viu Lisa, o padre Gary Thomas começou uma oração de libertação para tentar auxiliar a jovem, mesmo não sendo exatamente um ato forte de exorcismo. No mesmo momento seu rosto começou a se contorcer e ela começou a proferir ofensas em línguas desconhecidas. Os fatos. O filme foi inspirado nas histórias contadas pelo padre Gary Thomas que inclusive, serviu como consultor para os roteiristas, onde conta com detalhes, um dos 5 exorcismos considerados legítimos realizados por ele. Em 7º lugar, O Exorcismo de Emily Rose de 2005. Baseado em uma história real que aconteceu com uma jovem alemã no final da década de 1960, O Exorcismo de Emily Rose é um clássico contemporâneo de terror. A jovem estudante Emily Rose começa a alucinar e ter surtos cada vez mais frequentes, que causam perda de memória. Católica praticante, ela aceita ser submetida a uma sessão de exorcismo. Porém, Emily morre durante o exorcismo, e quando o padre vai a julgamento, é preciso provar que sua condição não pode ser explicada somente pela ciência. Os fatos. O filme se inspirou na história real de Anneliese Mitchell, uma estudante alemã submetida a diversos rituais de exorcismo pela Igreja Católica por ter sido alegadamente possuída por uma legião de demônios.
De acordo com relatos, os sacerdotes trabalharam por quase 10 meses no caso de Anneliese. Ela teve graves distúrbios psiquiátricos a partir dos 16 anos de idade até sua morte, aos 23 anos, sendo seu quadro clínico composto desde desnutrição secundária à doença mental. Tanto os padres que realizaram o exorcismo quanto os pais de Mitchell foram condenados por homicídio negligente. Em sexto lugar, Annabelle de 2014. Se você é fã de filmes de terror, certamente já ouviu falar sobre a boneca Annabelle. Em suma, a história da boneca do mal começou a se popularizar em 2013, depois do filme Invocação do Mal, no qual falaremos mais adiante. John Forme acha que encontrou o presente ideal para sua esposa grávida, uma boneca vintage. No entanto, a alegria do casal não dura muito. Uma noite terrível, membros de uma seita satânica invadem a casa do casal em um ataque violento. Ao tentarem invocar um demônio, eles mancham a boneca de sangue, tornando-a receptora de uma entidade do mal. Os fatos. O filme Annabelle é baseado em acontecimentos reais e conta a história de uma boneca Hagrid que foi possuída por um espírito maligno. O famoso casal Ed e Lorraine Warren, que ainda falaremos mais adiante, foram os grandes responsáveis por terem descoberto a boneca Annabelle, que teria assombrado uma família dos Estados Unidos por alguns anos. Eles eram demonologistas, afirmaram que a boneca era assombrada e a mantiveram em seu museu do ocultismo em Connecticut 12. Embora o filme não seja uma representação precisa dos eventos reais, ele é inspirado na história da boneca Annabelle e em outros casos paranormais que os Warren investigaram. Embora a boneca original seja bastante diferente da retratada no filme em questão, sua história chamou a atenção dos fãs de cultura pop, tendo sua figura fixada no imaginário social. Em quinto lugar, A Garota da Casa ao Lado de 2007. Vamos começar abrindo aspas para o mestre dos filmes de terror e suspense Stephen King sobre esse filme. Se você se impressiona facilmente, não o veja, disse na ocasião. Não se trata de um filme de terror, mas sim de um terror psicológico que é um subgênero do terror. O que esse filme se propõe é trazer para o espectador o que a mente doentia de pessoas desequilibradas é capaz de fazer. A pancada que o filme dá é forte. Estados Unidos, anos 50. Meg e Susan são duas irmãs que perdem os pais em um acidente, por ordem judicial, passam a morar na casa de uma tia liberal chamada Ruth. Mas Ruth também é uma mulher perturbada, que defende radicalmente seus 3 filhos homens, e passa a infernizar a vida das garotas, em especial Meg, que passa a ser alvo de torturas físicas e psicológicas. A única esperança das garotas é David, um garoto vizinho da família e testemunha das atrocidades que passam a ser praticadas contra Meg e Susan no porão da casa de Ruth. Os fatos. Esta é uma produção sobre uma história real que aconteceu nos Estados Unidos nos anos 60. O desconhecido diretor Gregory Wilson, nesta adaptação, não poupa o espectador, com um filme perturbador. Na vida real, Sylvia Likens foi sexualmente humilhada, espancada, passou fome e queimada por sua cuidadora, Gertrude Baniszewski, pelos filhos de Gertrude e seus amigos. O abuso durou 3 meses. Através da intimidação, a irmã de Sylvia foi forçada a participar nos seus maus-tratos. O caso chocou os Estados Unidos e até hoje é lembrado como um dos crimes mais terríveis que já aconteceu por lá. Uma visão perturbadora da maldade humana, sem limites, sem escrúpulos. Como falado anteriormente sobre o que disse Stephen King, se você se impressiona facilmente, não o veja. Em quarto lugar, Horror em Amityville de 1979. Baseado em uma sangrenta e assustadora história que aconteceu na década de 1970 na vila de Amityville, em Nova York, este filme é garantia de muitos sustos do começo ao fim. Na história, um jovem matou toda a sua família e relatou que cometeu os assassinatos devido às vozes misteriosas que escutava dentro da casa. Depois de um ano, a família Lutz vai morar no local e eventos macabros começam a tomar conta da casa novamente. No 28º dia no local, a família decide tomar uma atitude. Os fatos. O filme foi baseado na obra literária homônima de Jay Anson. Porém, a história do livro foi inspirada no caso de Ronald J. Diffel Jr., que assassinou com um rifle 6 membros de sua própria família enquanto dormiam em uma casa quase que idêntica à vista no filme. Ronald foi condenado e sentenciado. Ele morreu encarcerado em 2021. Até hoje, não se sabe o que motivou seu crime. A história que foi para os cinemas, porém, apenas menciona o caso e retrata o que aconteceu depois. O filme traduz tudo o que encontramos no livro, com os relatos de George e Kate Lutz sobre como foram vítimas de forças malignas e assustadoras ao se mudarem para uma casa colonial em Long Island. Em fevereiro de 1976, o mais famoso casal de investigadores paranormais dos Estados Unidos, Ed e Lorraine Warren, já célebres na época dos acontecimentos, foi contratado por George Lutz para estudar a casa. Nos 40 anos seguintes, Lorraine diria a todos que perguntassem que aquela casa era o lugar mais maligno que já visitara. O comportamento dos Warren ajudou a transformar a residência da Avenida Ocean, 112, como a casa mal-assombrada mais famosa dos Estados Unidos.
O último personagem vivo da história macabra, Ronald J. DeFeo Jr., foi condenado à prisão perpétua em 1974, pelo assassinato dos pais e dos 4 irmãos, onde faleceu em 12 de março de 2021 aos 69 anos. Amityville virou uma das franquias mais prolíficas da história do cinema de horror. Em terceiro lugar, Evocando Espíritos de 2009. Uma família é forçada a se mudar para perto de uma clínica, na qual o filho adolescente recebe tratamento contra o câncer. Porém, eventos sobrenaturais e violentos começam a aterrorizá-los em sua nova casa. Os fatos: o sobrenome verdadeiro da família era Snedeker, e eles realmente se mudaram em 30 de junho de 1986, para ficar mais perto do hospital onde o filho mais velho, Philip, se tratava por conta de um linfoma de Hodgkin, uma espécie de câncer do sistema linfático. Embora toda a família tenha tido experiências paranormais durante o período em que esteve na casa, Philip foi o mais afetado. Ele via diversos espíritos e chegou a mudar seu comportamento e se tornar uma pessoa extremamente agressiva. Ele inclusive atacou a prima que morava com eles. Após uma pesquisa sobre a propriedade, descobriram que lá funcionava uma funerária. Embora o filme não seja diretamente relacionado com Ed e Lorraine Warren, eles foram consultados para ajudar a família Snedeker, que afirmou ter vivido em uma casa assombrada por espíritos malignos. Após 9 semanas de estadia na casa dos Snedeker, a moradia foi limpa e o jovem Philip curado da doença, conforme informou a própria família. Em segundo lugar, Invocação do Mal de 2013. Uma das franquias de terror de maior sucesso das últimas décadas, Invocação do Mal acompanha um casal que se muda com suas 5 filhas para uma nova propriedade. Acontecimentos estranhos e paranormais começam a assombrar a casa e eles vão contar com a ajuda dos investigadores Ed e Lorraine Warren para revelar segredos demoníacos que se escondem no local. Os fatos: o filme é baseado em acontecimentos reais e conta a história da família Perron, que se mudou para uma casa antiga em Rhode Island, Estados Unidos, em 1970. A casa, conhecida como a antiga propriedade Arnold, era assombrada por espíritos malignos que atormentavam a família com vozes, objetos se movendo e camas levitando. A família Perron pediu ajuda aos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que tentaram ajudá-los a se livrar dos espíritos malignos por meio de sessões espíritas e até exorcismos. O filme é o primeiro da franquia Invocação do Mal, que já conta com outros longas-metragens. E em primeiro lugar, para fechar a lista, é preciso falar de um dos filmes de terror mais icônicos de todos os tempos, O Exorcista de 1973. Um dos maiores clássicos de terror de todos os tempos, O Exorcista foi estrelado por Linda Blair e continua sendo uma das maiores referências do gênero para inúmeros diretores e até hoje, é lembrado por muitos como um filme atemporal e memorável. Uma atriz vai gradativamente tomando consciência de que a sua filha de 12 anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega à conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão. Os fatos: apesar do filme retratar uma garota, O Exorcista foi baseado na história de um jovem chamado Ronald Doyle, também conhecido como Robbie Mannheim. Ronald tinha apenas 13 anos e ele começou a ser aterrorizado após a morte de sua tia, Henriette. Ela havia ensinado o adolescente a usar o tabuleiro Ouija. Desde seu falecimento, coisas estranhas começaram a atormentar o garoto. 3 exorcismos foram feitos no garoto, sendo o primeiro realizado em fevereiro de 1949, pelo padre Albert Hughes, um respeitado padre católico local, buscou e recebeu permissão para realizar um exorcismo em Ronald. O segundo em março do mesmo ano e o último em 18 de abril de 1949. Este confronto final foi realizado pelo padre Walter H. Halloran, que teve ajuda do reverendo William Balder da Universidade de St. Louis. É relatado que após tudo isso, o adolescente não apresentou mais nenhum comportamento anormal ou violento e passou a viver uma vida normal depois do fim do exorcismo. Já em 2020, aos 85 anos de idade, é que sua identidade foi revelada. Seu verdadeiro nome era Ronald Edwin Keller, que na vida adulta se tornou engenheiro e trabalhou durante 4 décadas na NASA, contribuindo para as missões espaciais Apollo. Ele também patenteou uma tecnologia responsável por transformar os painéis de foguetes em partes resistentes ao calor extremo. O cientista faleceu em 2020, de acordo com a sua esposa, foi atormentado pelo fato da possessão até o final de sua vida. Será que deu para ficar arrepiado com esse top 10 de filmes de terror baseados em histórias reais? Se você já assistiu a algum desses filmes ou tem alguma recomendação adicional que tenha ficado de fora dela, compartilhe nos comentários abaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos aterrorizantes. Até a próxima, e que seus sonhos não se tornem pesadelos.